Pessoal, Coritiba 2, Atlético 0. Clássicos são assim. As questões técnicas, as diferenças que às vezes são acentuadas, se igualam e até às vezes viram a balança do jogo. E o Coritiba ganhou com méritos o clássico essa tarde no Couto Pereira. O Atlético demonstrou um time sem vibração. O Wesley Carvalho errou, principalmente na escalação do William Bigode? Sim, errou. Mas os jogadores do Atlético pareciam não estar ligados, não vou nem dizer, porque era clássico, eles não jogaram como um clássico. Na verdade, o Atlético, qualquer hoje adversário que encarasse esse Atlético desmotivado, desligado, desanimado, eu não sei, o Atlético seria presa fácil para muitos times. Me surpreendeu essa falta de postura do Atlético no jogo, e aí, repito, eu amplio em relação ao clássico, não é só em relação ao clássico. O time não pode ir num jogo de campeonato brasileiro com essa postura. O Coritiba jogou no que ele podia jogar. Ele tinha que se defender bem e impedir que o Atlético criasse oportunidades. Fez isso e a bola tinha que chegar no Moreno e no Slimani. E aí é muito interessante porque todo mundo durante essa semana e nas últimas semanas, todo mundo falava, olha, o Coritiba é um time com muitas dificuldades técnicas, mas que tem Marcelino Moreno e o Slimani. E os dois não foram marcados o primeiro tempo inteiro. O Slimani trafegava entre o Kaká e o Thiago Heleno, não era acompanhado, tanto que ele participa de 2 ou 3 jogadas como pivô, e o Marcelino Moreno foi o dono do jogo. Melhor em campo, não teve Bruno Pérez, Canóbio, Eric, ninguém parou ele. E é muito interessante isso. O Atlético, que às vezes o seu treinador pensa muito em estratégias específicas, em movimentações de jogo, deixou o melhor jogador do Coritiba solto o tempo inteiro. Então, estrategicamente, o Coritiba foi muito melhor do que o Atlético. No primeiro tempo, essa diferença foi até maior, porque o Coritiba não só fez os 2 gols, mas o Atlético não chegou. A rigor, o Atlético chegou aos 22 do segundo tempo, né? Que foi a primeira defesa difícil do Gabriel no jogo, na bicicleta do Rômulo. Mas o Coritiba fez o seu jogo. O Natanael muito mais preocupado em marcar. Do outro lado, o Vitor Luiz da mesma forma. O William comandando o sistema de marcação, mais Bianchi, mais Sebastião Gomes, outro destaque do jogo. Outro destaque do jogo, Sebastião Gomes. E o Marcelino Moreno, o Diogo Oliveira e o Slimani na frente. E o Coritiba, talvez a forma como o Coritiba encarou o clássico pode se resumir no Diogo Oliveira, porque a gente sabe, o Diogo Oliveira é um jogador com carências técnicas. 1 minuto de jogo, veio uma bola para ele tentou dar de calcanhar, tropeçou na bola e mandou sozinho para a lateral. Só que ele fez tudo que o treinador mandou. Acompanhou até o final a subida do Esquivel, evitou que o Zapelli tivesse espaço, obrigou o Canóbio a mudar de lado. E mesmo assim, o Atlético não conseguia jogar. Zapelli apagado, Fernandinho apagado, Eric apagado, o Canóbio muito abaixo do que vinha jogando, mas muito abaixo mesmo. E do outro lado, o Coritiba com Kusevich muito bem, Natanael bem, o William muito bem, Sebastião Gomes bem. Então era um Coritiba que tinha o controle do jogo. E aí fez os 2 gols com a falta do Vitor Luiz e depois com o gol de cabeça do Slimani. Vem o segundo tempo, o Atlético começa a trocar peças, e aí o Wesley Carvalho ele vai tentando até a hora em que ele empilha vários atacantes, né? Com Coelho, Canóbio, Arriagada, Rômulo, e o Atlético demorou também para se encaixar. E aí vale o registro, eu não sou daqueles que sou defensor, né? Muita gente é defensora do Arriagada, mas só quando ele entrou, o Atlético foi um pouco mais agressivo na frente. Então, merece ser observado. Agora, a escolha do William, até por tudo que a gente viu durante o jogo, a entrada do Rômulo, depois a entrada do Arriagada, a própria entrada do Coelho, porque o Coelho podia jogar do lado e o Canóbio jogar mais centralizado, o Wesley pensou um jogo que não aconteceu. E o Kozlowski pensou um jogo que aconteceu. No segundo tempo, o Coritiba claramente ficou esperando o Atlético. O Atlético teve bons momentos, um ou outro, mas o Coritiba tinha toda hora o contra-ataque à disposição. Mas aí, já sem o Slimani, já sem Sebastião Gomes, já sem essa puxada, com o Rainer, com o Edu, o Coritiba tinha um pouco mais de dificuldade para encaixar esses contra-ataques. Nunca encaixou, teve aquele lance da falta que o Fran Sérgio fez o gol e claramente estava impedido.
O que fica desse clássico? Falando aqui a quente, após o jogo, logo depois do árbitro apitar o final da partida. De um lado, o torcedor do Coritiba comemora muito a vitória no clássico, mas fica com aquela pulga atrás da orelha. Por que o time não jogou assim sempre? E essa é uma coisa que o torcedor tem até o direito de pensar. E, se não é o caso, de dizer que todos os adversários do Coritiba até o final do ano vão ser o Atlético, porque talvez aí os jogadores fiquem mais motivados. E do lado do Atlético, me impressionou, mais uma vez eu digo, a falta de postura. O Atlético não teve atitude no jogo. E vai para uma decisão no final de semana que vem com o Bragantino. O Atlético já saiu do G6 com essa rodada e ainda vai enfrentar um Bragantino num jogo ultra decisivo. Ultra decisivo. Para o Coritiba, todo jogo é decisão para tentar ainda manter viva a esperança de uma fuga do rebaixamento. Para o Atlético, o resultado foi muito ruim. A atuação foi muito ruim, o trabalho do seu treinador foi muito ruim. Do lado do Coritiba, uma atuação boa, o técnico trabalhando bem e os dois grandes destaques do jogo, Marcelino Moreno e Slimani. Os dois levaram o Coritiba a vencer o clássico por 2-0. Um abraço.